Fala moçada, então retomando aqui a segunda parte do mundo árabe, correto? Chegamos até Maomé, o profeta então que deu unidade ao mundo árabe a partir da introdução do elemento chamado islamismo, uma religião com princípios monoteístas, tá certo? Bom, quais são os 5 pilares do Islã? O primeiro deles é adorar apenas Alá, ou seja, quem é Alá? Alá é Deus. Segundo pilar, orar 5 vezes ao dia voltado para Meca. De onde eu estiver, em qualquer parte do planeta, eu descubro lá na minha bússola onde está Meca e eu vou orar 5 vezes ao dia voltado para Meca. Lembrando que Maomé destrói os ídolos que estavam dentro da Kaaba, mas ele não destrói a Kaaba. A Kaaba continua sendo o lugar mais sagrado para os muçulmanos, tá bom? Terceiro, praticar a caridade. Aliás, alguns dizem que isso aqui é influência muito do cristianismo, né? A ideia de praticar a caridade e tal, aquela coisa toda. Quarto, jejuar no mês de Ramadã. O que significa isso? Que durante um mês inteiro eu pratico o jejum durante o dia. E finalmente, peregrinar a Meca pelo menos uma vez na vida, se eu tiver, obviamente, recursos para isso, tá bom? A partir da unificação e da imposição do islamismo, certo? Você vai ter o início do processo de expansão do mundo árabe. Ou seja, tá? Os árabes passam então a dominar outras regiões além da Península Arábica. Começa a expansão então após a morte do Maomé. Aliás, quando o Maomé morreu, não ficou muito clara essa coisa de sucessão, assim, putz, como é que vai ser a sucessão e tal, né? Quem sucede Maomé são chamados califas. Os 4 primeiros califas são conhecidos por califas perfeitos. Por que perfeitos? Porque eram parentes de alguma forma de Maomé, tá bom? Então temos aí o chamado califado ortodoxo, que vai até 661. É quando inicia-se a expansão dos árabes. Essa partezinha verde escura do mapa. Aí temos outro califado, que é o califado dos Omíadas, né? Que vai ser um dos mais importantes califados. Veja as conquistas que os Omíadas eles vão realizar. Lembrando que o califado dos Omíadas, a capital era a cidade de Damasco, na Síria. E depois temos o califado dos Abássidas, certo? Que é o período talvez mais próspero, mais expansionista dos árabes, em que a capital vai estar em Bagdá. Aí mais tarde, depois dos Abássidas, eles vão se dividir em vários califados, né? E não vai mais existir esta união, tá? Este império que eles construíram, sem dúvida nenhuma, aí um dos grandes impérios da história, a partir de Maomé. Tá certo, pessoal? Bom, o negócio é o seguinte. Aqui nós temos uma questão muito importante, que é a divisão do Islã. Lembra que eu falei para vocês que os 4 primeiros califas sucessores de Maomé eram chamados de perfeitos? Porque eram parentes de alguma forma de Maomé? Pois bem, a partir de Ali, houve uma questão, um problema ali na linha sucessória. O que aconteceu com o Imã Ali, né, essas brigas pelo poder internas, levaram à morte de Imã Ali. E a partir do assassinato de Imã Ali surgiram 2 grupos que até hoje são os 2 principais grupos dentro do islamismo: os sunitas e os xiitas. Os sunitas acreditam que a liderança do Islã pode ser exercida por qualquer indivíduo seguidor do Corão. Qualquer pessoa, então, que siga o Corão pode ser um muçulmano, pode ser um líder no Islã. Já os xiitas dizem que a liderança do Islã deve ser exercida pelos descendentes do profeta. Então, uma pessoa que não é descendente do profeta não pode exercer, né, a sua função de líder dentro do islamismo. O maior grupo é o grupo dos sunitas. Me parece que 85% são sunitas, mas os xiitas representariam cerca de 13%. Existem 2% ali que são grupos menores, tal, que não têm muita força política. Onde tem sunita e xiita é difícil ter acerto, moçada. Esse pessoal briga até hoje, né? Só para título de curiosidade, o Irã é um país majoritariamente xiita, tá bom? Já a Arábia Saudita, majoritariamente sunita. Uma coisa importante que eu vou falar agora, que eu não comentei, é que essa expansão dos árabes, ela se dá a partir de um princípio chamado de jihad. O que seria jihad? A guerra santa contra os infiéis. Esse princípio de jihad é um princípio bastante complexo e que é traduzido, talvez, ou deturpado por determinados grupos, né?
que veem a jihad como sendo uma imposição, ou seja, olha, cara, você tem que ser muçulmano e ponto final. Se você não for muçulmano, vão te matar. Isso não é a opinião da maioria dos muçulmanos. Então, acabou se, principalmente nos dias de hoje, né? Acabou meio que colocando a ideia da jihad como sendo coisa de terrorismo. Não, jihad, isso é coisa de terrorista, né? Esses caras querem matar todo mundo, querem acabar com a cultura judaico-cristã ocidental. Não é isso que o Islã prega. Isso são grupos mais radicais. Mas é um princípio que levou à expansão. Tá? Então, a partir da jihad, eles vão se expandir. Para finalizar, nós temos aqui uma imagem da Kaaba, que é exatamente esse santuário em Meca, o lugar mais sagrado para os muçulmanos, né? Então, se você puder uma vez na vida, né, sendo muçulmano, vá peregrinar a Meca. E temos também um lugar sagrado para os muçulmanos, que é a cidade de Jerusalém, pessoal. Ah, professor, mas a cidade também não é sagrada para judeus e cristãos? Sim, senhores. Essas três religiões disputam Jerusalém desde tempos remotos. O que dizer das cruzadas? Que foi uma luta exatamente para retomar a Terra Santa. Portanto, pessoal, ali naquela região não são só questões políticas envolvidas, não são só questões econômicas envolvidas, mas temos também o poder, ou melhor, né, a ideia de ter o controle sobre Jerusalém, de ter o poder, o controle da cidade sagrada para as três religiões. Ou seja, dificilmente esses caras vão parar de brigar em breve, né? Enquanto houverem as religiões monoteístas e houverem também fundamentalismos dos três lados, tá certo? Fico por aqui, meus queridos, espero que tenha sido produtiva essa aula para vocês, espero revê-los em breve, tô com muita saudade e eu, Adamastor, nos despedimos nesse momento, mandando aquele sempre abraços, manos, beijo nas minas, valeu, galera, tchau, fui!